Olá, tudo bem? Veja no programa de hoje. Tocantins é sede do maior centro de melhoramento genético de tilápia do mundo. E ainda, projeto infantil que leva ludicidade para as escolas. E veja também, tese de doutorado que fala sobre o Parque do Jalapão. O Mosaicos do Tocantins deste domingo está no ar. Acompanhe agora os detalhes sobre o Centro de Melhoramento Genético de Tilápia, que já está em atividade no Tocantins. Então, Ricardo, o que é o Centro de Melhoramento Genético de Tilápia? Essa é uma unidade que a gente construiu aqui em Tocantins, visando exclusivamente a melhora genética de tilápia. É uma estrutura inovadora, com tecnologia de ponta, que busca o aperfeiçoamento da genética da tilápia, buscando melhor ganho de rendimento, melhor ganho de filé, menor consumo de ração, resistência à doença, algumas coisas que façam com que a tilápia fique melhor geneticamente, gerando um custo de produção menor para o produtor. É uma piscicultura, para a gente entender melhor, é o que essa unidade? Ela é uma piscicultura, a gente olhando as imagens dela, a gente vai ver que é uma piscicultura e ela parece uma piscicultura bem organizada. Mas na verdade é muito mais do que isso. A piscicultura é porque o ambiente que o peixe vive é uma piscicultura, mas na verdade aquilo é um laboratório de pesquisa com equipamentos de altíssima tecnologia, é o que tem de mais moderno hoje no mundo, essa estrutura que está sendo feita em Tocantins. Não tem nada parecido no mundo, então é uma inovação total mesmo. E os equipamentos que tem lá e a tecnologia que é usada lá é o mesmo grau de tecnologia que se usa em frango, por exemplo. O melhoramento genético de frango é o que tem de mais moderno e mais eficiente no mundo. E a empresa que a gente trabalha e que está fazendo isso tudo é a mesma empresa que trabalha com melhoramento genético de frango e que tem 60% da genética de frango do mundo. Então, assim, uma empresa que tem 60% de genética de frango e que é líder mundial em genética de frango, está trabalhando hoje dentro de Tocantins com genética de tilápia para ser líder mundial em genética de tilápia. Essa empresa é a Genomar. A Genomar é um pouco sobre a empresa, sobre o grupo. Tá. A Genomar é a empresa ligada à piscicultura, à aquacultura de tilápia. E ela está dentro de uma holding, que é muito maior do que isso, que tem diversas empresas. São 165 empresas no mundo. Como é o nome da holding? EW Group. É um grupo alemão que trabalha com genética, uma empresa que tem praticamente 100 anos, e ela tem então 165 empresas subsidiárias em 42 ou 45 países e trabalha em diversos segmentos de genética, como genética de frango, genética de ovos, peru, salmão e truta. E recentemente, 6 anos atrás, eles compraram a nossa empresa, que é a Aquabel. Sim, que já estava aqui no Tocantins, já tem, né, uma unidade. Ela já estava no Tocantins produzindo alevino. Então a Aquabel era alevinos de tilápia. Sim, isso lá em Brejinho de Nazaré? Brejinho de Nazaré, na Fazenda São Paulo. E depois a gente tem uma outra unidade na Fazenda Sambaíba, do outro lado aqui da ponte. Paraíso? Em Paraíso. Naquela região, isso, né? Exato. Então a Aquabel, que é a empresa de reprodução e venda de alevinos, recebe genética da Genomar, que faz essa genética hoje, que é a genética é o programa genético mais antigo do mundo. A Genomar, na verdade, já trabalha com melhoramento genético de tilápia há 30 anos, e é o programa genético mais antigo que tem no mundo. E a Genomar, que tem 30 anos de melhoramento genético, foi comprada também 4, 5 anos atrás, por esse EW Group, que colocou toda essa tecnologia de frango, de peru, salmão, dentro da Genomar para desenvolver a genética de tilápia. Agora, o que significa
essa instalação, essa construção desse centro de melhoramento genético da tilápia em termos de exportação? Como é que vai ser esse trabalho? O que significa isso? Como vai funcionar? O Brasil hoje ele é um importador de tilápia, de genética, porque nós não temos grandes qualidades de genética no Brasil, grandes evoluções. O que a gente tem comparado com o que, por exemplo, a Genomar tem de genética fora do Brasil, ela ainda é uma genética inferior, é uma genética muito boa, mas é uma genética inferior a essa genética da Genomar. Então, a Genomar, que hoje exporta peixes da Ásia para o Brasil, com essa nova unidade que ela construiu aqui no Brasil, e sendo essa unidade melhor do que a estrutura que ela tem fora do Brasil, o Brasil vai passar de importador de genética, vai passar a ser exportador de genética. Ela vai fornecer genética de tilápia para o mundo todo. Esse centro aqui do Tocantins? Esse centro de Tocantins vai exportar genética para o mundo inteiro, e esse centro de Tocantins vai ser, sem dúvida nenhuma, a unidade de melhoramento genética mais avançada do mundo. Então a gente tem hoje no Tocantins a melhor estrutura do mundo de genética de tilápia. Isso é em Monte do Carmo? Em Monte do Carmo, exato. Certo. E por que a Genomar escolheu o Tocantins? O Tocantins tem algumas qualidades para a nossa atividade muito boas. Temperatura, que é um ponto fundamental para a atividade da tilápia. Assim, o Tocantins é um estado muito quente e a tilápia é um peixe de clima quente. Então, dentro do Tocantins, a gente consegue reproduzir durante o ano todo. Nós fazíamos genética, por exemplo, antes no Paraná. O Paraná é um estado frio, então você fica ali 6 meses com condições que não são as ideais para fazer melhoramento genético. Então lá talvez eu consiga fazer 1 ciclo por ano. No Tocantins eu consigo fazer 2 e dependendo da tecnologia que a gente vai começar a adotar, talvez faça até 3 ciclos por ano. Então você vai ter 3 genéticas, 3 gerações num ano só. Isso é muito importante e muito eficiente para quem faz melhoramento genético, porque dentro de 1 ano você consegue evoluir 3 gerações. E cada geração tem uma evolução de alguns % sobre a geração melhor, que a anterior. E então, se você tem 3 gerações sendo produzidas dentro de 1 ano, você tem um ganho genético muito grande. Então, essa questão da temperatura é um ponto. Outro ponto é que é um estado que tem uma localização central dentro do Brasil e estratégica, tem aeroporto internacional, tem uma logística boa para distribuição dessa genética dentro do Brasil. Então, dentro do Brasil, nós temos unidades em 7 e 8 estados. Então, a gente consegue, com isso, transmitir essa genética para todas as unidades nossas para fazer a reprodução. E tem aeroporto internacional, que depois, na hora que começar a fazer a exportação, também vai funcionar. Nós temos uma condição sanitária excelente em Tocantins, porque é um estado livre de doenças, de qualquer problema sanitário na tilápia. Então, nós estamos dentro de uma estrutura super protegida. E essa estrutura que a gente construiu em Tocantins, ela foi escolhida a dedo, uma área muito especial. É uma fazenda com 240 hectares, onde só 15, 20 hectares nós produzimos a genética. E o resto é tudo proteção ambiental para evitar que qualquer tipo de doença contamine esse ambiente. Fora isso, ele foi construído de uma maneira que muito em breve a gente vai ter a chamada compartimentalização, que dentro de uma mesma estrutura ela está dividida em setores e para você passar de um tanque para o outro, se ele estiver em outro setor, você tem que ir para um vestiário, tomar um banho, trocar de roupa, se desinfectar para passar num outro estágio. Isso tudo para evitar a passagem de qualquer tipo de doença de um setor para o próximo. E isso é muito importante porque com essa estrutura inteira que está sendo aprovada agora pelo MAPA, ela está aprovada, já tem o quarentenário aprovado, ela está aprovada pelo MAPA para trabalhar, mas que ainda a gente está buscando essa compartimentalização, a gente vai conseguir fazer alevinos certificados internacionalmente, livres de doenças, de patógenos e tudo mais. Então, assim, o Tocantins foi escolhido por diversos fatores que são fundamentais para a nossa atividade. E a gente acredita que o Tocantins pode ser um dos estados mais importantes na piscicultura de tilápia, porque ele tem condições fantásticas para o cultivo de tilápia. É um estado que está começando agora com essa atividade,
mas que ele pode ser futuramente um dos principais estados na produção. E isso é muito importante economicamente para o estado, porque pode gerar muitos empregos, gera uma riqueza muito grande para os piscicultores. Ela tem um fim social muito interessante também, que a gente pode transformar pescadores em produtores, aumentando a renda e a qualidade de vida deles. Então, assim, a tilápia bem trabalhada pelo Estado, e aí a gente sente também dentro do Estado um apoio muito grande de incentivar essa cultura. O Estado abraçou a atividade e a gente está querendo retribuir o Estado com isso. Ricardo, para encerrar, você falou da questão econômica, geração de emprego. Tem uma expectativa agora a curto prazo de quantos empregos direto vai gerar e o investimento dessa unidade aqui no Tocantins foi de quanto? Só nessa estrutura de melhoramento genético foram gastos cerca de 28 milhões de reais, fora todo o recurso que vem através da genética desses 30 anos. Mas assim, especificamente aqui dentro dessa estrutura a gente gastou 28 milhões de reais. E já está operando com 50 funcionários lá dentro. Então tem 50 pessoas trabalhando e a perspectiva nossa é de poder ampliar essas estruturas e automaticamente gerar mais empregos também. Muito bem. Ricardo, muitíssimo obrigada por participar do nosso programa e boa sorte aqui no Tocantins. Obrigado a vocês, foi um prazer poder explanar um pouquinho do que é a piscicultura para as pessoas que ainda não conhecem bem desse assunto. E vamos falar muito mais sobre isso. Bom, e a gente vai para o intervalo.